Opa, opa! Boa tarde, pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais uma live da Bis. Meu nome é Camila Bidão, você já me conhece todos os dias, de segunda a sexta, às 13h05. Estou aqui falando para você sobre gestão estratégica de negócios do ponto de vista de CEOs, né? Aquelas pessoas que estão à frente dos seus negócios, estão liderando. E hoje eu vou falar com você sobre você abandonar o complexo de Deus da sua empresa. Que é isso? Como assim, né? Abandonar o complexo de Deus da sua empresa. Antes de começar, pessoal, eu gosto sempre de falar para você deixar sua pergunta. Se você não tiver perguntas, eu vou tocando o barco. Os comentários também, na medida do possível, eu vou lendo. E sempre que você achar relevante, gera valor para outras pessoas, compartilhe o vídeo, tá bom? Gente, por que eu tô falando dos CEOs, das pessoas que estão à frente dos seus negócios, abandonarem o complexo de Deus da sua empresa? Primeira coisa, o que é esse complexo de Deus? É o homem ou a mulher que quer ser onipresente. Aquela pessoa que quer estar em todas as áreas da empresa. Ele quer estar na operação, ele quer estar na venda, ele quer estar na produção, ele quer estar no financeiro, ele quer estar na gestão estratégica, ele quer estar no marketing, ele quer estar em todos os lugares, né? É a pessoa que quer estar em tudo quanto é lugar e você não é onipresente. Ou a pessoa que quer ser onisciente. O que é a onisciência? Ela quer saber de todas as coisas o tempo todo. Ela quer ter esse controle sobre todas as pessoas, todas as coisas, todos os processos, todos os clientes, o tempo todo. Você acha que isso é possível? E por último, é a pessoa que quer ser onipotente. O que é o onipotente? Aquela pessoa que quer, nada vai ser feito sem ele ou ela, ou sem a permissão dele ou dela. Né? Esse é o complexo de Deus da empresa, principalmente dos empresários. Empresários que são muito bons no que fazem tendem a ter essa centralização excessiva, né? E o meu desafio aqui para você hoje é para que você abandone esse complexo de Deus. Você não é Deus na sua empresa, você não deve ser essa pessoa. Primeiro, onipresença. Você é incapaz de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Você não pode estar atuando na venda, na frente de venda, depois na entrega do produto, depois na gestão administrativa financeira, depois atuar nas estratégias de marketing, depois pensar na expansão do seu negócio. É impossível. É impossível. Você vai ficar exaurido. Não tem como você ter consciência de tudo que está acontecendo. Na medida em que uma empresa cresce, vendedores vão fazer negociações, vão atender clientes de forma diferente, seu administrativo financeiro vai estar fazendo outra coisa, sua equipe de marketing vai estar fazendo outra coisa. Como é que você vai ter consciência de cada detalhe da sua empresa? Isso é impossível, não é viável, né? E por fim, o onipotente é aquele cara ou aquela mulher que quer que todas as coisas passem pelo crivo dele, para que ele tome a decisão, né? E aí a empresa ela não anda. Não sei se você já é um líder, um chefe ou um empresário dessa forma, ou se você já teve esse chefe, que é aquela pessoa que não permite que nenhuma decisão seja tomada sem que ele pré-aprove, ou ele esteja presente. Quais são os resultados disso? Primeira coisa, a empresa ela fica minúscula. Ela fica muito pequena. Por quê? Porque se o CEO, né, a pessoa responsável, o líder, ele quer ter todas essas características, que todos os processos aconteçam dessa forma, é impossível que a empresa cresça. Porque ele tem uma capacidade de operação, de atuação limitada. Ele tem uma quantidade de tempo limitada, ele não consegue estar em todos os lugares, ele não consegue ter consciência de todas as coisas, ele fica extremamente sobrecarregado com a quantidade de decisões que precisam ser tomadas e não são tomadas porque tudo depende dele. Então a empresa começa a ficar minúscula, enxuta, ridiculamente pequena, não cresce. Segunda coisa, essa pessoa está extremamente sobrecarregada, estafada e provavelmente está reclamando dos funcionários dela, falando ninguém sabe fazer nada direito nessa empresa, né? Isso é uma coisa que eu estou muito habituada de ouvir. Em funcionário, você sabe como é que é, trabalhar com gente é muito difícil. Esse tipo de fala é próprio de quem não consegue liderar muito bem uma empresa. É muito próprio. E a pessoa está sobrecarregada e estafada. Muito menos pela incompetência dos seus colaboradores, mas muito mais pela sua centralização excessiva, por uma decisão que ele mesmo tomou, tá? E, por último, por causa dessa decisão, ele tem na equipe dele pessoas que estão atrofiadas nas suas habilidades. São pessoas que não desenvolvem as suas habilidades.
Por quê? Porque elas estão debaixo de uma liderança que não permite, por exemplo, que elas errem. Pessoas vão errar, né? No nosso dia a dia, inevitavelmente, a gente vai errar em algum momento. Só que um líder que não delega responsabilidade, nem confiança, nem a permissão de uma pessoa errar, os liderados ficam com medo de tomar as decisões, errar, tomar uma bronca ou qualquer que seja a punição dada por esse líder e começa a delegar tudo para ele. E aí ele começa a se sentir muito importante, começa a falar assim, puxa, minha equipe não é boa, né? Minha equipe ninguém sabe fazer nada direito, eu que sou bom, nada nessa empresa acontece sem mim. O problema não é da equipe. Se você é esse líder, a responsabilidade é sua, meu amigo. É sua, minha amiga. É sua que não permite que seus colaboradores errem. Você não precisa gostar disso, não precisa gostar de estar ouvindo isso, mas é um fato. Pare e medite sobre isso. É necessário, para que no desenvolvimento de qualquer pessoa, é inevitável que erros aconteçam. Agora, cabe a você ser um líder de alta performance para assegurar um treinamento adequado, para assegurar que você recrutou e selecionou as pessoas certas, para assegurar que você colocou essas pessoas certas nos lugares certos, para assegurar que você consiga delimitar o escopo de trabalho dela até onde ela pode ir para que os erros não sejam muito grandes e muito grotescos. Cabe a você e ninguém mais, sabe? As empresas são responsabilidades dos líderes, não dos liderados. Os liderados, eles seguem um líder. E que tipo de líder é você? Né? Aí tem aquela frase assim, ai, mas os clientes sempre me querem, eles não querem meus colaboradores, eles querem ser atendidos por mim, porque eu sou excelente, porque eles gostam de mim, tudo mais. Meu amigo, isso significa que você é um excelente empregado. Ah, mas eu sou dono da empresa. Não, você é um empregado da sua empresa. Você é um funcionário da sua empresa, você não é o líder da sua empresa. Isso significa que você é um excelente empregado. Você é uma pessoa que executa as coisas de forma excelente. Maravilhoso, não tem problema nenhum com isso. Mas se você quiser ser o CEO da sua empresa, o líder, o gestor, aquele que manda, que faz o negócio crescer realmente, quando os clientes só querem você e não querem nenhum dos seus colaboradores, significa que você é um excelente empregado e um péssimo CEO. Um péssimo líder, porque a sua responsabilidade é ensinar pessoas e dar condições para elas executarem o que elas precisam executar. Ou seja, você está fazendo tudo muito bem, mas você não está conseguindo ensinar pessoas, desenvolver pessoas, capacitar pessoas e dar condições para que elas executem o que precisa ser executado. Entende? Você quer que as pessoas aprendam por osmose, por observação. E não é assim que a coisa funciona. Existem tantos perfis de pessoas no mundo, tantas formas de aprendizagem, e você quer que todo mundo seja a sua imagem e semelhança. E você não é o referencial de como o mundo deve funcionar. Entende? Então eu quero aqui fazer uma quebra de paradigma e acabar com o mimimi de muitos empresários que ficam reclamando dos seus colaboradores quando boa parte da responsabilidade está em vocês mesmos. Tá bom? Ai, Camila, que duro isso de ouvir. É pra ser duro mesmo, sabe? É pra ser duro. Você acha que no topo de uma montanha chegar lá é pra gente que não tem força? Você quer chegar no topo da montanha? Então tenha força, desenvolva força. Cresça. Cresça de uma vez por todas e pare de mimimi. Tá joia? Primeira coisa, é difícil mesmo. Essa crise aí, o que tá mostrando pra gente? Vai superar ela quem for forte, né? E vai doer, claro que vai doer, mas não preocupa não. A dor significa que a sua fraqueza está indo embora, tá bom? Então, primeira coisa, o que você tem que fazer? Aprenda a desenvolver sua liderança. Não existe grandes negócios sem grandes líderes. Não tem como, não tem como. Se você não é um líder, uma outra pessoa vai estar liderando no seu lugar, tá? Se você quer ser o gestor, o CEO do seu negócio, desenvolva a liderança. E a liderança, ela pressupõe, o que é a liderança? É quando você influencia pessoas. É necessário que você conheça de pessoas. Porque para você crescer um negócio, você vai precisar de pessoas. Você não consegue fazer tudo sozinho. Pare com esse complexo de Deus da sua empresa. Você não é o Deus da sua empresa. Entende? Você vai ter vários braços, ouvidos, olhos e cérebros de outras pessoas à sua disposição para ajudar você a crescer o seu projeto, para ajudar a impactar outras pessoas, outras vidas, a servir outras vidas. Então você precisa compreender de pessoas. Você precisa compreender de pessoas. Quando eu falo aqui, com os empresários, eu falo de forma extremamente dura. É para ser dura mesmo. Por quê? Porque eu sei com quem eu tô falando.
E quem já sai, eu falo, não é o nível do empresário. Quando eu falo com um colaborador, eu falo de uma forma mais branda. E cada uma dessas pessoas eu sei como lidar. Mas por quê? Porque eu entendi de pessoas. E você tem essa mesma habilidade? Você já estudou sobre isso? Você se capacitou nisso? Então, por que é que você quer que os seus colaboradores desenvolvam as habilidades e atitudes que quando você vai fazer a sua parte, você não está disposto a desenvolver essas habilidades e atitudes? Então, seja minimamente justo em exigir do outro aquilo que você mesmo está disposto a dar e fazer. Tá bom? Pense nisso. Conheça de pessoas para você fazer um recrutamento e seleção corretos, para você saber como desenvolver essas pessoas, treinar pessoas, motivar pessoas, até como demitir pessoas. E quando demiti-las, porque é necessário, o tempo todo a gente faz isso. Né? Se você errou no seu processo seletivo, você vai demitir pessoas, saiba fazer isso também. Outra coisa, quando você faz isso, aprenda a delegar responsabilidades e poderes. Liberte-se disso, liberte-se dessa necessidade de controle e centralização. Eu sei que é um desafio. Eu tô falando tudo isso pra vocês, não é uma coisa que não aconteceu comigo, não. Ela aconteceu comigo. Eu sei exatamente como que é essa dor e eu sei exatamente quais são os benefícios de você liberar esse negócio e fazer outras pessoas fazerem aquilo por você. E eu te digo que é muito surpreendente quando você descobre que existem pessoas muito melhores que você e fazem aquilo de forma muito mais, com muito mais primor do que você. E é muito gostoso você ver isso. É muito gostoso. E aí você começa a perder o medo de perder a sua posição de autoridade. Você quer, na verdade, pessoas muito melhores do que você ao seu redor e você quer sentar e aprender com elas. Isso é muito gostoso, né? Então é a gente baixar o nosso ego e começarmos a ser mais humildes. Padronização de processos também. Por quê? Porque, de certa forma, quando você começa a delegar responsabilidades e poderes para as pessoas, tudo aquilo que você fazia, você delega para uma pessoa e ela começa a fazer. É como se você encapsulasse todas aquelas atividades e juntasse tudo e encapsulasse em uma pessoa. E a partir de então, o seu domínio, o seu controle de tudo da sua empresa passa a ser menos aquelas atividades e mais aquela pessoa. Você começa a entender com ela quais são os processos que ela precisa executar, você estabelece um processo entre você e você começa a estabelecer metas para que ela atinja aquelas metas. Então você não precisa mais se preocupar com o nível de detalhe da execução daquilo que ela faz, mas com aquelas metas, padronização de processos, você passa a cobrar agora dela e não mais precisar saber de todos aqueles processos que ela vai executar. Você compreende? Você começa a ficar num nível cada vez mais superior, cada vez maior. É um nível de crescimento mesmo. É assim que a gente começa a crescer a empresa. Então você abandona essa coisa do nível do detalhe, da operação, e você vai ficando cada vez mais estratégico e deixando a operação para outras pessoas. Tá, joia? E depois que você desenvolveu liderança, conheceu de pessoas, você delegou responsabilidades e poderes, padronizou processos, estabeleceu metas e tem feito o controle disso, meu amigo, agora você vai investir no crescimento do seu negócio. Agora você tem condições, você tem tempo, você tem mente, você tem disposição e energia para realmente investir no crescimento do seu negócio. Tá, joia? Pessoal, eu trouxe esse tema hoje para você abandonar o complexo de Deus na sua empresa. É a única forma de você crescer. A única forma. Eu, particularmente, não conheço outra forma. Tá, joia? Faça isso, se desafie e... Voltou aqui. De segunda a sexta, às 13h05, eu tô trazendo para vocês conteúdo sobre gestão estratégica de negócios. Você que já é empresário, você que ambiciona, né, a ocupar um cargo de execução do seu negócio, gestão executiva do seu negócio, tô aqui para te ensinar um pouco mais dessas coisas, tá bom? É isso aí, faça dessa quinta-feira uma quinta-feira extraordinária na sua vida, delegue responsabilidade, saia da posição de Deus, tá bom? Grande beijo para vocês.